O soco chegou antes das palavras. Senti o impacto no lado esquerdo do rosto antes de entender o que tinha acontecido. Minha mão foi até o olho, quente, latejando. A xícara caiu no chão de cerâmica branca. Partiu em 3 pedaços. Fiquei olhando para eles. E pensei, dessa vez eu não fico. Não foi o amor que me manteve ali por quase 12 anos. Foi o medo, o cansaço e a certeza que ele plantou em mim, palavra por palavra, que eu não era capaz de nada sozinha. Mas tem um detalhe que Rogério nunca calculou. Ele me chamava de inútil enquanto eu costurava até as 2 da manhã para fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Eu quero que você fique até o final dessa história, porque o que aconteceu depois, ele não esperava. E talvez você também não espere. Eu me chamo Esther, tenho 40 anos, sou negra, sou mãe de 3 filhos, nasci em Feira de Santana, Bahia, filha do meio de 5 irmãos. Minha mãe costurava para fora desde que eu me entendo por gente. Bainhas, ajustes de uniforme escolar, vestidos de festa encomendados pelas vizinhas. Aprendi olhando, depois aprendi fazendo. Aos 14 anos já bordava flores em guardanapos que ela vendia na feira aos sábados. Tinha um jeito naquilo. Um jeito que as minhas mãos reconheciam antes da cabeça, a linha passando pelo olho da agulha, o tecido se dobrando no lugar certo, o som seco da tesoura cortando em diagonal. Era o que eu sabia fazer. Era o que eu gostava de fazer. Quando conheci Rogério, eu tinha 26 anos e ele tinha 32. Ele era simpático. Trabalhava como motorista de caminhão, ia e vinha, sempre com uma história nova, sempre com um presente pequeno na mão. Naquela época, eu ainda achava que homem que se ausenta é homem que trabalha. Me mudei com ele para Goiânia 2 anos depois. E foi aí que o mundo que eu conhecia ficou para trás. O primeiro sinal veio logo no 2º ano de casamento. Rogério chegou em casa numa quinta-feira à noite. Eram quase 11 horas. E o celular dele ficou virado na mesa durante o jantar. Tela para baixo. Eu nunca tinha visto ele fazer isso antes. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que estava cansado. Eu acreditei. Coloquei o prato dele na mesa e não perguntei mais nada. Engoli essa explicação sem mastigar. Como a gente faz quando prefere o conforto da dúvida à dor da certeza? Tinha uma semana em que ele chegou em casa direto para o quarto, sem passar pela cozinha onde eu estava, sem cumprimento, sem olhar. Eu ouvi o chuveiro ligar e pensei, ele tá cansado. O percurso era longo, o trânsito de Goiânia não perdoa. Eu entendia, sempre entendia. Mas teve uma noite, acho que era uma quarta-feira de outubro de 2012, porque Camille tinha acabado de nascer e eu ainda estava no puerpério, aquela fase em que você não dorme direito e o mundo parece coberto por um véu de cansaço, em que ele chegou cheirando a um perfume que eu não reconhecia. Não era meu. Não era dele. Fiquei deitada na escuridão do quarto por um tempo que não consigo medir, ouvindo ele respirar do outro lado da cama, com Camille no berço entre a gente, e fiz o que aprendi a fazer bem. Guardei aquilo num lugar fundo dentro de mim e deixei ele descansar. Criei uma explicação. Passageiro que usava muito perfume, colega de carona, uma festa que ele tinha passado rápido. Escolhi a explicação mais gentil e me agarrei a ela. O segundo sinal veio quando minha filha mais velha, Camille, tinha uns 7 anos. Ela chegou da escola e perguntou, do nada, sentada no banco da cozinha enquanto eu descascava cebola. Mãe, por que o pai nunca almoça aqui mais? Parei com a faca na mão. Ela tinha razão. Nos últimos meses, Rogério raramente aparecia antes das 8 da noite, mesmo nos dias em que não havia viagem marcada. A transportadora era a desculpa sempre disponível, flexível, que eu nunca tinha como contestar. Disse a ela que o pai estava muito ocupado. Ela assentiu com a cabeça de criança que ainda acredita no que a mãe diz e voltou para fazer lição de casa. Eu fiquei na frente da cebola por mais tempo do que era necessário. Guardei a pergunta dela num lugar fundo dentro de mim e não deixei ela subir. Mas ela ficou lá. As perguntas que a gente engole sempre ficam. Só mudam de forma. Teve um final de semana, alguns meses depois,
em que ele estava em casa e ficou o sábado inteiro com o celular no bolso. Nem na mesa do almoço ele colocou. Camille perguntou por que o pai não estava comendo com a gente. Ela estava numa fase de perguntar muito, aquela fase de 7 anos em que tudo parece digno de uma resposta. Ele disse que ia comer mais tarde. Ela aceitou. Eu também aceitei. A gente aceita o que o amor nos faz aceitar quando ainda acredita que é amor. O terceiro sinal foi financeiro. E esse eu deveria ter levado muito mais a sério. Durante anos, Rogério me dava uma quantia fixa toda semana para as despesas da casa: mercado, escola das crianças, gás, luz. Em 2019, ele começou a me dar menos, sem explicação. Quando eu perguntava, ele dizia que o frete tinha caído, que a economia estava ruim, que eu precisava me virar. Eu me virava. Costurava bainhas e ajustes para as vizinhas por 20, 30 reais. Vendia marmita ocasionalmente. Fazia o dinheiro esticar de um jeito que até hoje não sei explicar direito. Era uma aritmética que eu tinha aprendido no corpo, não no papel. O que me doía não era a falta do dinheiro. Era que ele nunca perguntava de onde o dinheiro que faltava vinha. Ele sabia que eu encontraria uma forma, e sabia que eu faria isso em silêncio. Um dia fui ao banco para ver o saldo da conta conjunta, que na prática era a conta dele, com o meu nome incluído no papel, e o valor que estava lá era menos da metade do que deveria ter depois do pagamento do mês. Fui verificar o extrato. Havia uma série de retiradas pequenas, espalhadas ao longo de 3 semanas, feitas em caixas de bairros que eu não reconhecia. Sentei na calçada do banco por um momento. O sol estava forte. Um ônibus passou barulhento. Uma mulher passou com um carrinho de bebê. Eu fiquei sentada pensando se ia perguntar para ele. Decidi que sim, que ia perguntar. Ele disse que tinha feito umas compras para caminhão. Peças. Adiantamento de manutenção. Eu disse, tá bom. E aquelas 2 palavras, tá bom, são as que eu mais me arrependo de ter dito na minha vida. Não porque eu fosse ingênua, mas porque eu sabia que não estava bom. E disse assim mesmo. Quando o Rogério começou na transportadora onde trabalhou por quase uma década, foi minha irmã que costurou o uniforme dele, porque eu pedi o favor e ela não cobrou nada. Quando ele queria fazer uma viagem longa para o interior do Mato Grosso e o caminhão estava com problema no estofado do banco, fui eu que refiz o estofado com espuma comprada no Mercadão e um tecido que tinha em casa. Levei 2 dias. Ele partiu na manhã do 3º dia sem comentar o serviço. Quando ele ficou 12 dias na cama com pneumonia em 2017, Camille tinha 5 anos, Gabriel tinha 3, Lara tinha 8 meses. Fui eu que cuidei dele, das crianças, da casa, das contas, das refeições, dos remédios, de tudo ao mesmo tempo. Não adoeci. Eu não podia adoecer. Tem um tipo de força que não é glória. É necessidade. Você não escolhe ser forte. Você simplesmente não tem a opção de não ser. E quando ninguém te vê sendo forte, você começa a acreditar que aquilo é invisível, que faz parte do cenário, como a parede que não aparece nas fotos, mas sustenta o telhado. Era isso que eu era naquela casa, a parede. Tem uma foto nossa do começo, tirada numa festa de aniversário de uma amiga minha, em 2010. Eu estava de vestido verde, tinha costurado eu mesma, com um tecido que comprei no camelô por 12 reais. Rogério estava sorrindo com o braço em volta do meu ombro. A gente parecia feliz. A gente estava feliz, acho. Ele tinha o hábito de me ligar quando estava em viagem, só para dizer que tinha chegado bem. Coisas pequenas que fazem uma mulher acreditar que está no lugar certo. Lembro de uma noite de julho de 2011, ainda em Feira de Santana, sentados na calçada da casa da minha mãe. Ele me perguntou o que eu queria da vida. Eu disse que queria ter um ateliê um dia. Um lugar meu, com manequins, tecidos, máquinas boas. Ele riu. Não de deboche, de carinho. Você vai ter, Esther. Tem dom demais para ficar parada. Guardei essa frase por anos. Usei ela como combustível nas noites em que estava costurando sozinha enquanto ele dormia. Hoje, quando me lembro dele dizendo isso, sinto uma dor estranha. Não raiva, não saudade. É mais a dor de quem encontra uma promessa esquecida numa gaveta antiga e não sabe mais a quem ela pertencia.
Os filhos chegaram rápido e com alegria. Camille, em 2012. Minha primogênita, teimosa, curiosa, igualzinha ao meu pai. Nasceu numa madrugada de agosto, com chuva fina lá fora, e Rogério estava ao lado. Esse dia foi real. Esse dia foi bom. Gabriel, em 2014. Quieto, observador, com os olhos mais escuros que já vi numa criança. Tinha um jeito de olhar para mim que me fazia sentir que ele estava lendo alguma coisa que eu não sabia que estava escrita no meu rosto. Lara, em 2016. A surpresa, a caçula, que entrou na nossa vida antes do planejado e trouxe uma luz que eu ainda não sei explicar com palavras certas. Ela ria de tudo. Ela ria de um jeito que fazia a gente rir junto sem saber por quê. Cada gravidez foi minha. Cada madrugada foi minha. Cada dente de leite que caiu, cada febre que desceu na madrugada, cada consulta, cada uniforme comprado no limite do mês, foi comigo. Rogério estava lá. Mas estar lá e participar são coisas diferentes. Fui aprendendo isso devagar, da forma mais silenciosa que existe, quando você percebe que os filhos vêm te buscar mais a você do que a ele. Quando você percebe que as histórias da infância deles são todas protagonizadas por você. Não me tornei mãe, porque ele falhou como pai. Tornei-me mãe porque era quem eu era de verdade, e esse papel coube a mim inteiro, sem sobras. Em 2020, quando a pandemia fechou tudo e ele ficou em casa por quase 4 meses, foi o período mais difícil do nosso relacionamento. Rogério sem trabalho era Rogério sem paciência, sem tolerância, sem controle. As primeiras agressões verbais não chegaram com gritos. Chegaram suaves, quase razoáveis. Você não sabe fazer nada direito. Essa comida não presta. Qualquer mulher saberia cuidar melhor da casa. Eu deixava passar. Dizia para mim mesma que era o estresse, que ia melhorar quando ele voltasse a trabalhar. Melhorou por um tempo, mas as palavras ficaram. E foram crescendo dentro de mim, feito mofo numa parede. Você não vê, mas ele tá lá. Vai corroendo por baixo, vai se espalhando devagar. E quando você percebe, a parede que estava sustentando tudo já não aguenta mais o peso. O primeiro empurrão foi em março de 2021. Eu tinha deixado de pagar a conta de água. Não tinha dinheiro suficiente, o mês tinha sido curto. Quando ele chegou em casa e viu o aviso de corte na caixa de correspondência, foi direto para cima de mim. Não gritou. Me empurrou contra a pia da cozinha com as 2 mãos no meu ombro. Rápido, seco, como se eu fosse um móvel que estava no caminho errado. As crianças estavam no quarto. Camille tinha 9 anos e deve ter ouvido o barulho, porque apareceu na porta da cozinha com a carinha assustada. Ele se afastou. Eu sorri para Camille e disse que tinha tropeçado. Essa foi a primeira vez que menti para proteger ela de uma verdade que ela não deveria precisar carregar. Fui ao banheiro depois. Fechei a porta. Levantei a blusa na frente do espelho e olhei para o ombro que estava começando a ficar vermelho. Ainda não era roxo. Ficou roxo no dia seguinte. Fui cobrir com a blusa. Voltei para a cozinha, terminei o jantar. Chamei as crianças. Coloquei os pratos na mesa. Aquele jantar foi silencioso. Mas o silêncio tinha um peso específico. O peso de quem sabe que algo mudou e ainda não sabe dizer o quê. Em julho do mesmo ano, Dona Célia, a vizinha de uns 60 e tantos anos que morava na casa do lado, sempre com avental, cabelo branco preso, me parou na calçada numa tarde de quarta-feira. Esther, eu não quero me meter. Mas ontem à noite eu ouvi ele gritando com você. Senti o calor subir no rosto. Foi discussão boba, Dona Célia. Já passou. Ela me olhou por um momento sem dizer nada. Depois foi embora. Eu entrei em casa rápido, antes que ela visse o roxo que ainda estava sumindo do meu braço. Dona Célia nunca mais tocou no assunto. Mas toda vez que a gente se cruzava na calçada, ela me olhava de um jeito específico. Não de pena, mas de reconhecimento. O tipo de olhar de mulher que já esteve no mesmo lugar e sabe o que é estar lá. Eu desviava o olhar. Não porque eu tivesse vergonha dela, mas porque eu tinha vergonha de mim mesma, vergonha de ainda estar lá. O confronto mais longo aconteceu em setembro de 2022.
Eu tinha descoberto, por acidente, uma transferência no histórico do banco. Ele tinha esquecido o aplicativo aberto no tablet das crianças, de quase R$ 2.000 para um nome que eu não reconhecia. Esperei ele chegar. Coloquei o tablet na mesa. Ele olhou. Não disse nada por uns 10 segundos. O que é isso, Rogério? É empréstimo para um amigo. Qual amigo recebe empréstimo de R$ 2.000 sem você me contar? Você não precisa saber de tudo. Eu cuido dessa casa, cuido dos seus filhos, faço o dinheiro durar com o que você me dá. Eu preciso saber sim. Ele se levantou da cadeira. Você não trabalha. Você não contribui com nada aqui dentro. Então não tem direito de questionar o que eu faço com o meu dinheiro. Fiquei parada, sentindo o chão firme sob os meus pés, tentando lembrar como respirar. Eu cuido de tudo aqui, Rogério. Tudo. Isso não é trabalho. Qualquer mulher faz isso. Não respondi mais nada. Fui até o quarto, fechei a porta e fiquei olhando para a parede até o barulho da televisão lá fora dominar a casa de novo. Fiquei pensando nessa frase por muitos dias. Qualquer mulher faz isso. Eu queria ter respondido que não era qualquer mulher, que era eu, que tinha custos, que tinha um nome, que tinha uma história. Mas eu não respondi. E ele foi dormir acreditando que tinha razão. Essa noite foi um divisor. Não porque eu decidi ir embora, ainda demorei meses para isso, mas porque alguma coisa dentro de mim começou a observar aquele casamento com um olhar diferente. Menos de dentro, mais de fora. Como se uma parte de mim já tivesse saído, e o resto do meu corpo ainda não tivesse sido avisado. Em outubro de 2022, minha prima Juliana me ligou de São Paulo. A gente não se falava fazia quase um ano. Quando ela ligou, eu quase não atendi. Achei que ia ter que fingir que estava tudo bem. Mas atendi. Ela perguntou como eu estava, e alguma coisa na voz dela, um carinho simples, sem rodeio, me fez engolir seco. Esther, eu soube de umas coisas por Dona Neide. Você pode me contar o que está acontecendo de verdade? Dona Neide era prima da minha mãe. Como ela sabia, eu não sei até hoje. Fiquei em silêncio por uns 15 segundos. Não é fácil, Julie. Eu sei, mas você não está sozinha. Desliguei o telefone e fui chorar no banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Aquele choro foi diferente dos outros. Não era desesperado. Era mais o choro de quem finalmente pode, de quem encontrou um canto onde está permitido ser honesta. Saí do banheiro com o rosto lavado, fui até a cozinha, fiz um copo de café e sentei à mesa sozinha. Olhei para a cozinha, para o fogão que eu tinha limpado naquela manhã, para o pano de prato que eu tinha passado ferro, para o piso que eu varrerei na semana passada. Eu tinha cuidado de tudo aquilo, e ninguém tinha cuidado de mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova, de mulher real, que saiu do fundo e chegou do outro lado. Vai te prender do começo ao fim. O botão tá aqui embaixo. Foi numa manhã de quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Não foi uma briga grande que começou tudo. Foi uma manhã comum. Eu estava na cozinha fazendo mingau pro Gabriel, que estava resfriado. Rogério estava de mau humor porque o caminhão estava na oficina e a viagem tinha sido cancelada. Ele ficou andando pela cozinha, mexendo em coisas que não precisavam ser mexidas, exalando esse tipo de energia que eu já conhecia de cor, aquele estado nele que dizia que qualquer coisa que eu fizesse podia ser errada. Ele disse alguma coisa sobre a louça que estava na pia. Eu disse que ia lavar depois de terminar o mingau. Silêncio de 5 segundos. Você é inútil, não sabe nem lavar louça na hora certa. Não era a primeira vez. Mas naquele dia, eu respondi. Disse que não era inútil, que tudo que estava em pé naquela casa estava em pé por causa de mim. Ele se virou. E o soco veio. Não caí. Me segurei na bancada. Minha mão direita agarrou a borda da pia e meu corpo ficou dobrado para frente por um segundo, tentando entender o que tinha acontecido. O olho esquerdo latejou. O calor se espalhou rápido pelo lado do rosto. Os dedos ficaram frios. Ele ficou parado olhando para mim. Eu não gritei.
Endireitei o corpo devagar. Olhei para ele. Olhei para a xícara partida no chão. Olhei para o cômodo, a cortina que eu tinha costurado 2 anos antes, a almofada que eu tinha remendado 4 vezes, o tapete que eu tinha lavado na semana passada. O mingau do Gabriel estava borbulhando no fogão. Eu fui até lá e abaixei o fogo. Não porque eu não estava sentindo nada, estava sentindo tudo. Mas o Gabriel estava resfriado, e o mingau não podia queimar. Rogério ficou olhando para mim por um tempo e depois saiu da cozinha. Ouvi a televisão ligar na sala. Fui até o banheiro. Fechei a porta, me olhei no espelho. O olho esquerdo já estava inchando, a pele ao redor avermelhada, o canto começando a ficar mais escuro. Fiquei olhando para mim por um longo tempo. E então ouvi uma voz dentro de mim, não dramática, não histérica. Uma voz cansada e simples que disse: hoje. Rogério saiu de casa umas 2 horas depois. Não falou comigo. Pegou as chaves do carro e foi embora sem olhar para trás. Eu levei uns 40 minutos organizando o que eu precisava levar. Não tinha muito. Roupa das crianças numa mala grande azul, os documentos delas, certidões de nascimento, cartão do SUS, carnê da escola, numa pasta plástica transparente. A minha máquina de costura portátil, pequena, que cabia numa bolsa reforçada. O estojo de agulhas e linhas que eu carregava desde os tempos da minha mãe. Peguei a foto do vestido verde, a que tinha sido tirada em 2010, e fiquei segurando por 1 segundo. Coloquei de volta. Não precisava levar o passado, só o que eu precisava para continuar. Liguei para Juliana com o olho esquerdo já quase fechado de inchaço. Ela disse apenas: vem, pode vir agora. A voz dela era calma, sem alarme, sem alvoroço. Só aquela certeza de quem já tinha decidido que a porta estaria aberta antes mesmo de eu pedir. Juliana morava num bairro de Goiânia, a uns 20 minutos de ônibus. Pequena a casa dela. 2 quartos, quintal com garagem coberta, uma cachorrinha chamada Pipoca, que latiu pra gente nos primeiros dias e depois aceitou a nossa presença como se a gente sempre tivesse estado lá. Quando cheguei na porta dela com as 3 crianças e o olho roxo, ela não perguntou nada. Abriu a porta, olhou para o meu rosto, me abraçou, e eu chorei pela primeira vez desde a manhã. Camille tinha 10 anos, Gabriel, 8, Lara, 6. Eles me viram chorar e ficaram quietos, cada um à sua maneira. Camille me abraçou também, Gabriel foi buscar um copo d'água na cozinha, Lara ficou parada me olhando com os olhos grandes e úmidos. Nenhum deles perguntou o que tinha acontecido. Acho que eles já sabiam. Crianças sabem. A gente pensa que protege, e protege em partes, mas o corpo delas registra o que os olhos não veem. Registra o silêncio errado. Registra a tensão na cozinha. Registra a mãe que sai do banheiro com o rosto vermelho e os olhos secos demais. Eles sabiam. E tinham ficado quietos para me proteger também. Aquilo me partiu de um jeito diferente de tudo que o Rogério já tinha feito. Os meus filhos, com 6, 8 e 10 anos, tinham aprendido a me proteger de dentro daquela casa. Isso precisava acabar. E tinha acabado. O primeiro mês foi o mais pesado da minha vida. Tinha dias em que eu acordava às 6 da manhã para levar as crianças para a escola. Juliana tinha conseguido uma vaga num colégio estadual a 15 minutos a pé. E quando voltava para casa, me sentava no chão da garagem e ficava olhando para a parede por tempo demais. Não conseguia comer direito. Fazia o almoço das crianças, punha na mesa e ficava olhando para o meu prato sem conseguir levar o garfo à boca. À noite, não dormia. Ficava ouvindo os barulhos da rua, o latido distante de algum cachorro, o ventilador girando no quarto onde as 3 crianças dormiam juntos, e pensava em tudo que eu tinha deixado para trás, e tentava lembrar se tinha feito a coisa certa. Tinha uma manhã. Não lembro a data exata. Era fevereiro de 2023, em que eu fui buscar Lara na escola e a professora me parou na grade. A Lara está um pouco quieta. A senhora está tudo bem em casa? Eu usava óculos escuros. O roxo ainda não tinha sumido completamente. Estamos em transição, professora, mas vai ficar bem. Ela me olhou com um jeito específico. Não era pena, era reconhecimento. E disse:
Se precisar de qualquer coisa, me fala. Agradeci, peguei Lara na mão e andei de volta para casa sem tirar os óculos. Só quando virei a esquina, longe da escola, tirei os óculos e deixei o sol bater no rosto. Fiquei parada por uns 3 segundos no meio da calçada. Tinha uma figueira velha na esquina. Enorme, com raízes que quebravam o cimento ao redor. Lara ficou olhando para ela e disse, com aquela voz de 6 anos que não tem filtro: Mãe, essa árvore é mais forte do que o chão. Não sei por que aquilo me fez chorar, mas chorei ali mesmo, em pé na calçada, com a mão da Lara na minha. Ela não perguntou por quê. Só apertou minha mão mais forte. Tinha noites em que eu pensava que ele podia ter razão, que eu não sabia fazer nada além de costurar e cuidar de criança, que sozinha, sem ele, eu não ia conseguir pagar nem o básico, que ia depender de Juliana para sempre e isso ia acabar com a nossa relação também. Havia um silêncio dentro de mim que era diferente de paz. Era vazio mesmo. Como quando você perde alguma coisa e fica procurando no bolso o tempo todo, por reflexo, mesmo já sabendo que não está mais lá. Ele mandou mensagem no 3º fim de semana. Venha embora, eu errei. As crianças precisam do pai. Fiquei olhando para essa mensagem por uns 20 minutos. Camille estava no quarto ao lado fazendo lição de casa. Gabriel estava assistindo televisão. Lara dormia no colo de Juliana no sofá. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Sabe aquele momento em que você sente o peso de todos os anos de uma vez? Todo o cansaço de uma década dentro de uma mensagem de 17 palavras. Eu quase respondi. Não vou mentir. Não foi fácil não responder. Não foi heróico. Foi exaustivo da forma mais honesta que eu conheço. Mas eu lembrei do chão da cozinha, da xícara partida, do latejo no meu olho esquerdo, do mingau do Gabriel que eu tinha abaixado o fogo antes de ir ao banheiro, porque não tinha o luxo de desmoronar completamente. Bloqueei o número e fui lavar a louça do jantar com as mãos ainda frias. Juliana era boa de coração, mas ela também tinha a vida dela. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica, chegava em casa às 6h30, estava cansada. Tinha uma tarde em que ela chegou e encontrou a cozinha bagunçada porque as crianças tinham derrubado um copo de suco e eu tinha passado o dia inteiro costurando e não tinha conseguido limpar tudo a tempo. Ela fez aquela coisa que a gente faz quando está cansada demais. Expirou alto, jogou a bolsa no sofá e não disse nada. Aquele silêncio dela doeu mais do que qualquer palavra. Limpei a cozinha, botei as crianças para dormir e fui para o quarto chorar no travesseiro. A solidão real não é a ausência de pessoas, é estar rodeada de pessoas e ainda se sentir sozinha. Mas Juliana bateu na minha porta meia hora depois. Sentou na beirada da cama. Eu tô cansada, Esther, mas não tô arrependida de você estar aqui. Só precisava que você soubesse. Não foi a coisa perfeita a dizer, mas foi honesta, e eu precisava de honestidade mais do que de perfeição. Esse foi o momento em que entendi que reconstruir não ia ser uma linha reta. Ia ser um processo cheio de dias bons e dias péssimos, de pessoas que ficavam e pessoas que precisavam respirar, de noites difíceis e manhãs que eram um pouco mais suaves. Não havia atalho. Havia o caminho. Era uma terça-feira de março de 2023. Eu estava há 53 dias na casa de Juliana. Tinha acabado de levar as crianças para a escola. O dia estava nublado. Juliana tinha saído para o trabalho. A casa estava quieta. Só eu, Pipoca dormindo no tapete e a garagem vazia com aquela luz cinza que entrava pela fresta da porta. Fiquei parada olhando para a garagem por um tempo. Depois fui até a bolsa. Tirei a máquina de costura portátil. Coloquei em cima de uma tábua de madeira que tinha no canto da garagem, sobre 2 tijolos que Juliana usava de apoio para vaso de planta. Peguei o estojo de agulhas e comecei a costurar. Não era um projeto grande. Era um lençol de Juliana que tinha rasgado na bainha. Coisa de 20 minutos. Mas era a primeira vez em quase 2 meses que eu colocava a máquina para funcionar. Quando o motor ligou, aquele barulho específico, mecânico e constante que eu conheço desde os 12 anos, senti alguma coisa se reorganizar dentro de mim. Não foi glória,
Não foi revelação. Foi só a máquina costurando. E eu do lado, presente. Tem um tipo de calma que vem do trabalho manual. Não é escapismo, é o oposto. É você tão presente no que está fazendo que o resto para por um instante. A agulha desce, sobe, o tecido passa, a linha fecha. E por aquele tempo, você não está pensando no que foi, no que pode vir, no que faltou, no que foi perdido. Você está apenas costurando. E costurar era o que eu sabia fazer. 2 dias depois, bati na porta da dona Amélia, a vizinha de Juliana, que eu já tinha visto algumas vezes na calçada, e perguntei se ela precisava de algum ajuste de roupa. Ela precisava. Tinha uma calça comprida que precisava de uma barra e 2 vestidos que estavam folgados na cintura. Cobrei R$ 30 pelos 3. Não era nada, mas era meu. Não foi dinheiro de Rogério, não foi dinheiro de Juliana, não foi favor nem ajuda. Era R$ 30 que eu tinha ganho com as minhas mãos, as minhas agulhas, o meu tempo. Guardei aquela nota dobrada dentro do estojo, no bolsinho lateral onde eu guardava os alfinetes. Fiquei olhando para ela por um momento. E então, guardei. Mas alguma coisa tinha se movido. 3 semanas depois, eu tinha uma fila pequena de clientes entre as vizinhas do quarteirão. Bainhas, ajustes, remendos invisíveis, um vestido de festa que precisava de manga. A garagem de Juliana foi virando, devagar, o meu ateliê improvisado. Coloquei uma prateleira velha que Juliana ia jogar fora para guardar as linhas. Pendurei um pedaço de corda entre 2 prateleiras para dependurar os tecidos por cor. Fiz um manequim de improvisação com uma garrafa PET de 2 litros, cheia de areia e um cabide de arame. Era humilde, era pequeno, era meu. Tinha manhãs em que eu chegava na garagem antes do café, antes de acordar as crianças, antes de fazer o mingau, antes de qualquer coisa. E ficava ali por 5 minutos no silêncio, olhando para aquele espaço improvisado. A prateleira com os carretéis de linha enfileirados por cor. O tecido dependurado na corda, a máquina esperando na tábua. Nenhum desses objetos era caro, mas todos eram meus de um jeito que a casa com Rogério nunca tinha sido. 2 meses depois da saída, maio de 2023, as crianças já estavam mais estabilizadas na nova rotina. Camille tinha feito amizade com uma menina da rua e voltava para casa animada, falando de um grupo de dança que existia na escola. Gabriel tinha entrado no projeto de futebol da escola estadual. O professor tinha percebido que ele era bom e tinha pedido para ele participar sem precisar da taxa. Lara ainda perguntava pelo pai às vezes, com aquela voz pequena de 6 anos. Mãe, o pai tá bem? Eu respondia com honestidade na medida do que ela conseguia entender. O pai e a mãe não vão morar juntos, mas vocês têm mãe. E a mãe tá aqui. Ela aceitava. Crianças às vezes são mais sábias do que a gente dá crédito. Num domingo de junho, o sol tinha saído depois de dias nublados e Goiânia estava daquele jeito dourado que ela fica quando o tempo resolve melhorar. Eu estava sentada na garagem, costurando a bainha de uma saia, com o ventilador apontado para mim, ouvindo uma rádio gospel no celular que Juliana tinha deixado ligada e Pipoca deitada nos meus pés. Não estava pensando em Rogério. Não estava pensando no passado. Estava costurando. E era suficiente. Esse momento, esse domingo específico, com a rádio baixinha e a pipoca nos meus pés e a agulha subindo e descendo, é o momento que eu considero o começo de verdade. Não foi o dia que eu saí. Não foi o dia que cheguei na casa de Juliana. Não foi o dia do primeiro serviço. Foi esse dia, em que eu estava bem, sem motivo específico, sem vitória marcada. Só bem. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Aquela que você sabe que está no meio de algo parecido. E se você ainda não é inscrita, o botão tá aqui. A próxima história pode ser exatamente o que alguém que você ama precisa encontrar. Foi em julho de 2023 que seu Antônio apareceu. Antônio Carvalho, 51 anos. Tinha uma distribuidora de materiais de construção no bairro do setor Nova Vila, onde Juliana morava.
Uma empresa pequena, mas bem estabelecida, 23 funcionários, caminhão próprio de entrega, cliente fiel de uma lista de lojas que eu ainda não conhecia. Ele era cliente de Juliana. Passava na calçada às vezes, cumprimentava com um aceno, essas coisas de bairro. Numa tarde de sexta-feira, parou na porta da garagem. Eu estava com 1 metro de tecido azul marinho na mão e uma agulha entre os dentes. Aquele jeito de costureira que minha mãe sempre dizia que era perigoso. Com licença. A senhora que faz os ajustes de roupa? Tirei a agulha da boca. Eu. Pode entrar. Ele entrou devagar, olhando em volta com aquele jeito de homem que está acostumado a avaliar espaços, não com arrogância, com curiosidade. Precisava de um terno ajustado para um evento de negócios na semana seguinte. Um jantar de parceiros comerciais num hotel no centro de Goiânia. O terno era de boa qualidade. Azul marinho escuro, tecido encorpado, mas estava largo nos ombros e comprido na manga. Enquanto eu anotava as medidas no caderno, ele ficou parado no meio da garagem, olhando em volta. A senhora tem um ateliê aqui. Estou montando, respondi sem levantar a vista do caderno. Por enquanto é assim. Ele não disse mais nada naquele dia. Pegou o recibo, disse que voltava na quarta e foi embora. Eu fiquei olhando para a porta depois que ele saiu. Tinha uma qualidade naquele homem que eu não sabia nomear ainda. Uma calma que não era passividade, uma presença que não precisava tomar espaço. Na quarta, quando foi buscar o terno, ele ficou parado olhando para o trabalho por quase 1 minuto. Eu tinha ajustado os ombros, afunilado o corpo no ponto certo, tirado 2 centímetros da manga e costurado o punho com um acabamento que a maioria das costureiras cobra separado. Quanto fica? R$ 80. Ele ficou quieto por 1 segundo. Isso é pouco demais para esse serviço. É o que eu cobro. Ele tirou a carteira, me deu uma nota de 100 e disse que o troco ficava. Antes de sair, virou. A senhora tem cartão? Ainda não. Ele assentiu. Eu volto. Voltou na semana seguinte, com um terno a mais e com uma pergunta. A senhora pensou em ter um ateliê de verdade? Pausei a máquina. Toda a minha vida. Ele se sentou no banco de madeira que eu usava para receber as clientes, um banco de jardim velho que Juliana tinha no quintal, e ficou quieto por uns 2 segundos, como alguém que pensa antes de falar. Eu tenho um galpão pequeno que estou usando como depósito, mas o depósito vai se mudar no fim do mês. Fica no setor sul, perto do viaduto. É um espaço de uns 40 metros. Eu olhei para ele. Por que o senhor está me contando isso? Ele respondeu sem desviar o olhar. Porque eu vi o seu trabalho e vi o quanto você está fazendo com pouco. Achei que queria te oferecer a chance de fazer com mais. Não foi uma proposta romântica. Foi uma proposta de negócio, honesta, direta. Mas havia alguma coisa na forma como ele disse, eu vi o seu trabalho, que chegou em mim de um jeito que palavras assim nunca chegaram em muito tempo. Não você é bonita. Não você precisa de ajuda. Não você é coitada. Eu vi o seu trabalho. Demorei 2 semanas para aceitar. Não foi fácil aceitar ajuda. Mulher que foi ensinada que depender é fraqueza, leva tempo para aprender que receber apoio com dignidade é coisa diferente de depender. Liguei para minha mãe em Feira de Santana. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: sua avó sempre dizia que a agulha encontra o pano certo. Juliana me ajudou a pensar. Esther, ele não tá te dando nada de graça. Ele tá vendo o valor onde você não tá conseguindo ver o seu próprio. Aceitei. E quando aceitei, percebi que aceitar não tinha sido fraqueza. Tinha sido a decisão mais sábia que eu tinha tomado desde que botei a primeira agulha num carretel de linha com 12 anos. O ateliê abriu em setembro de 2023. 42 metros quadrados no setor sul. Eu pintei as paredes de branco com a ajuda de Camille e Gabriel num fim de semana. Comprei a tinta num mercadão de construção, um rolo barato, e as crianças ficaram com a tinta até no cabelo no final. Lara tentou ajudar, mas acabou desenhando uma flor na parede do fundo com o rolo, que eu deixei. Ficou lá. Antônio emprestou uma mesa de corte industrial que estava parada no galpão. Dona Renata, uma cliente das antigas do quarteirão de Juliana, me deu uma máquina overlock semi-industrial
que estava guardada no sótão há anos, da época em que ela tinha pensado em montar um ateliê e desistido. Comprei 2 máquinas de costura profissionais com o dinheiro que eu tinha juntado nos meses de garagem. Na porta, coloquei uma plaquinha que eu mesma bordei à mão num pedaço de linho cru com linha azul marinho. Ateliê Esther, costura e bordado artesanal. No dia que a plaquinha foi parafusada na porta, Camille ficou parada olhando para ela. Mãe, tem o seu nome lá. Tem. Você gostou? Fiquei olhando para a plaquinha. O sol da tarde batia nela de um jeito que fazia o bordado brilhar um pouco. A linha azul sobre o linho cru. As letras que eu tinha bordado uma a uma, sentada na garagem de Juliana, numa noite em que as crianças já dormiam e eu queria ter alguma coisa que fosse só minha antes mesmo de ter o espaço. Gostei muito. Em novembro de 2023, eu tinha 7 clientes fixas. Em janeiro de 2024, exatamente um ano depois da manhã da xícara partida, eu tinha 17. Em março de 2024, uma noiva de um casamento grande no Jardim América me contratou para fazer o vestido de noiva e os vestidos das 6 madrinhas. Era o maior pedido da minha vida até então. Trabalhei por 6 semanas naquela encomenda. Camille me ajudou com os bordados das alças. Ela tinha herdado a mão da família. Gabriel dobrava tecido depois da escola, organizava as bobinas por cor, ficava sentado no canto da mesa fazendo as tarefas enquanto eu costurava. No dia do casamento, a noiva me mandou uma foto pelo WhatsApp. Ela estava linda. O vestido caía do jeito que eu tinha projetado, fluido nos quadris, firme nos ombros, a renda da saia pesando na medida certa. Fiquei olhando para a foto no celular por muito tempo. Antônio estava no ateliê naquele dia. Tinha passado no final da tarde com um lanche que ele trouxe sem avisar, jeito dele. Mostrei a foto para ele. Ele olhou. Ficou quieto por um segundo. Você vê o que você faz? Não entendi a pergunta. Olha para essa foto, Esther. Você fez isso. Você. Eu olhei de novo. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para mim mesma dentro daquele trabalho. Não para o trabalho, mas para mim dentro dele. As mãos que tinham costurado aquele vestido. As mãos que tinham aprendido com a minha mãe. As mãos que tinham feito o dinheiro durar durante anos numa casa que não me valorizava. As mãos que tinham erguido um ateliê do zero numa garagem de 20 metros com 2 tijolos de apoio. Essas mãos. Antônio e eu nos tornamos amigos primeiro. O tipo de amizade honesta que se constrói devagar, por respeito, por conversas na porta do ateliê no final do expediente, por almoços de domingo que foram começando a acontecer com os filhos presentes. Ele era divorciado há 4 anos. Tinha um filho adulto que morava em Brasília. Era um homem quieto, de gestos lentos, que ouvia mais do que falava. E quando falava, era com cuidado. Não foi amor de novela. Foi amor de vida real. Esse amor que não chega com declaração. Chega quando você percebe que a pessoa passou a ser parte do ritmo do dia, que você nota quando ela não está, que você ri diferente quando ela está. Foi a primeira vez que alguém me perguntou como eu estava no trabalho naquele dia. Não porque eu parecia cansada, mas porque ele queria saber de verdade. Foi a primeira vez que alguém me lembrou o café quando estava atrasada numa entrega e esquecia de parar para comer. Foi a primeira vez que alguém olhou para mim depois de um dia longo e disse, sem drama, sem discurso: Você construiu uma coisa linda aqui, Esther. E eu acreditei, porque eu já sabia que era verdade. E saber disso, saber antes de alguém dizer, foi a maior diferença do mundo. Em julho de 2024, exatamente 18 meses depois da manhã em que eu saí de casa com uma mala azul e 3 filhos na mão, eu precisei contratar a primeira funcionária para me ajudar no ateliê. Uma moça de 22 anos, Patrícia. Tinha aprendido a costurar com a avó e nunca tinha tido onde usar isso. Ficava fazendo ajuste de roupa para as vizinhas por trocado, sem CNPJ, sem contrato, sem perspectiva. No dia que assinei o registro dela na carteira de trabalho, fiquei olhando para minha assinatura no papel por um bom tempo. Esther Lima, empregadora. Pensei em Rogério. Pensei na palavra inútil.
E então deixei aquele pensamento ir. Não com raiva, não com vitória declarada. Só o deixei ir, como se solta uma folha num rio, sem cerimônia, sem discurso. Ele tinha passado, e eu estava aqui. Rogério soube do ateliê por conhecidos do bairro. Goiânia é grande, mas os bairros são pequenos e as notícias caminham. Tentou me contatar 2 vezes. Uma por mensagem de texto de um número que eu não reconheci. Uma por recado mandado por uma cunhada que eu evitava. Eu não respondi. Não por raiva, não por vingança. Porque eu simplesmente não precisava mais. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse o que tinha sido construído. Não havia arrependimento que desfizesse o roxo do olho esquerdo, os anos de você não sabe fazer nada, os filhos que aprenderam a ficar quietos para não provocar o pai. Não havia palavra que valesse o que as mãos da Patrícia estavam fazendo agora, toda manhã, no ateliê que era meu. Ele tinha o direito de tentar. Eu tinha o direito de não querer. E exerci. Tem uma foto nova, tirada em outubro de 2024. Sou eu, Camille, Gabriel e Lara na frente do ateliê. Eles com o uniforme escolar, eu com o avental de costureira, aquela plaquinha de linho ao fundo com as letras bordadas em azul. Camille tem 12 anos agora. Gabriel, 10. Lara, 8. Eles cresceram vendo a mãe costurar na garagem de Juliana. Vendo a mãe acordar cedo, apertar a mão no orçamento, não desistir. Não sei o que eles vão fazer quando crescerem. Não sei se vão costurar, se vão para a faculdade, se vão inventar alguma coisa que eu ainda não consigo imaginar. Mas sei que viram que é possível. Viram que quando o chão some debaixo dos pés, você não cai necessariamente. Às vezes você aprender a ficar em pé numa superfície nova. Viram isso não porque eu disse, porque eu fiz. Antônio está sentado no banco da entrada do ateliê nessa foto. Ele tinha aparecido de surpresa com um bolo de chocolate que as crianças pediram porque era aniversário de 1 ano do ateliê. Chegou com a caixa na mão e aquele jeito quieto dele, sem avisar, sem cerimônia. Está olhando para a câmera, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Aquele sorriso contido de homem que não gosta de aparecer, mas está feliz de estar presente. E eu estava rindo. Não de alívio, não de vitória. Só rindo. Porque a vida estava boa. Porque Lara tinha colocado a mão no rosto do Antônio segundos antes da foto e ele tinha fingido que ia morder os dedinhos dela e ela tinha gritado de alegria. Porque Gabriel estava com o uniforme do futebol da escola, suado, que tinha chegado correndo do treino para não perder a foto. Porque Camille estava com o cabelo preso de qualquer jeito e tinha um fio solto na testa e ela não estava nem aí. Porque era um dia comum. E os dias comuns, descobri isso da forma mais difícil que existe. São onde a vida de verdade acontece. Num sábado de novembro desse ano, acordei sem despertador. Raridade. Fiquei deitada por uns minutos ouvindo o barulho da rua. O som do café que Camille estava fazendo na cozinha. Ela tinha aprendido a fazer café e fazia questão de fazer todo sábado, com aquele orgulho silencioso de quem dominou uma habilidade nova. Me levantei devagar. Fui até a cozinha. Camille me deu a xícara sem eu pedir. Me sentei à mesa. Olhei pela janela. Aquele céu de manhã de novembro em Goiânia, com o sol ainda fraco e algumas nuvens baixas. Tomei o café devagar. Não pensei em nada específico. Fiquei só ali, com a xícara na mão, o café quente, a filha de 12 anos lavando a xícara dela do outro lado da cozinha, o barulho do ventilador do quarto onde Gabriel e Lara ainda dormiam. E sorri, sem motivo, sem que nada espetacular tivesse acontecido, só porque estava bem. E isso, apenas isso, era o suficiente. Aqui, nesse lugar que construí com agulha, linha e uma garagem emprestada, aprendi uma coisa que ninguém me ensinou com palavras. Que o que nos sustenta não é ser forte o tempo todo. É saber costurar o que se parte, devagar, ponto por ponto, sem pressa de ficar perfeito. É saber que uma agulha fina atravessa o tecido mais encorpado, desde que você não force, desde que você deixe ela encontrar o caminho. Hoje estou bem, não perfeita, não chegada. Bem, se você já esteve nesse lugar escuro e saiu do outro lado,
Me conta nos comentários o primeiro passo que você deu. Pode ter sido pequeno. Os primeiros passos são sempre pequenos. Mas me conta, porque tem alguém aqui que vai ler e vai precisar saber que o outro lado existe. Eu te espero lá.